Senhor. Oh, meu Deus maravilhoso, só a tua presença basta, Senhor. Tu és tudo, Deus santo e glorioso. Enche as nossas vidas, transforma com esta presença gloriosa, transformadora. Só a tua bondade, Jesus. Só a tua bondade nos alcançou no Calvário. Só a tua misericórdia. Vem, Espírito Santo, derrama em nós tua presença. Enche este lugar de glória, de poder, de vida em abundância, meu Pai. Tua presença é tudo. Renova, Jesus. Renova, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Transformar completamente, Pai. Trazer vida, poder e autoridade em nós. Glórias ao nome de Jesus. Quem sou eu para negar o seu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o seu poder? Palmas para Jesus. A Ele toda honra, toda glória. Todo louvor ao nosso Deus. Tremendo, poderoso, santo. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Podeis assentar. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. De novo, saúdo a amada igreja na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que todos estão aqui. Glória a Deus. É maravilhoso. Meus amados, nós estamos hoje reunidos para participar da penúltima Santa Ceia já do ano. Esse ano passou rápido, né? Meu Deus, a vinda do Senhor se aproxima e nós precisamos estar atentos aos sinais que todo dia o Espírito Santo nos alerta, chama a nossa atenção para olhar para o alto, tá bom, queridos? É para lá mesmo, é para o alto, é pela fé, é com ânimo, olhando para Jesus, que nós vamos vencer um dia de cada vez. Amém? Eu quero ler com os amados irmãos uma palavra para nós meditarmos em poucos minutos, que está em Jeremias capítulo 12. Versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Coloca o 6 também aí. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fie neles, ainda que te digam coisas boas. Está meditando já? A palavra do Senhor. Amado Pai Celestial, obrigado, meu Deus. Tua palavra é viva, gloriosa, santa, poderosa, que nos muda, que transforma o nosso coração, que nos leva a um entendimento de paz. Senhor, que nós possamos entender a realidade do nosso tempo e entender que só o Senhor pode dar força aos seus filhos para triunfarem esses momentos,
em que a igreja na terra passa por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor é bom, sabemos que a tua bondade está conosco, sabemos que a tua presença enche o coração, e sabemos que o teu Espírito fala com a sua igreja, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tua presença é tudo que nós precisamos. Por isso, Senhor, que a graça e o poder de Cristo possa trazer renovação para as nossas vidas hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, a vida na terra sempre foi e sempre será um grande desafio. Nós temos exemplos da nossa família, nossos avós, nossos pais, que nos ensinaram desde pequeno, e a gente vendo eles, a maneira como eles viviam, a luta que eles fizeram para que nós chegássemos até aqui. Sabemos que o homem e a mulher precisam ser forjados para receber a maturidade, para receber uma consciência de que a vida não é fácil, e que neste mundo nós passamos lutas e dificuldades, muitas aflições, e é sobre isso que nós precisamos ouvir e nos atentar para esses dias que nós estamos vivendo. Quando a gente lê esse versículo, por exemplo, se te fadigas correndo com homens, esta metáfora que Deus diz para o profeta Jeremias, ela é muito atual para os nossos dias. Você está fadigado com coisas praticamente naturais do dia a dia, como vai ser? Se você está cansado, está enfadado de correr com homens, como será quando você for competir com cavalos? Esta palavra está dizendo, filho, dias piores virão. Se você já se mostra frouxo em dias atuais, a tua força vai ser pequena. Está na hora da gente entender, assim como Deus estava falando com Jeremias. Jeremias estava reclamando: Senhor, não está fácil, a perseguição está grande, o Senhor me colocou para profetizar para um povo muito rebelde, o Senhor me colocou para profetizar para um povo que não quer ouvir a tua voz. E a palavra que Deus traz para Jeremias é curta. Você já está cansado, filho? Você já está fadigado? Correndo com homens? Presta atenção, você vai ter que correr com cavalos. Você vai ter que competir com cavalos. Porque não vai ficar só assim. Vai piorar. Irmãos, esta é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, mas Deus falou ela para Jeremias. E o Espírito Santo hoje fala para mim, para você: esteja preparado para correr, esteja fortalecido, seja forte e corajoso, não desanime. A luta é forte, mas Deus é fiel, amém, queridos? Deus é fiel. O rei Nabucodonosor tinha cercado a nação de Israel, e a profecia que saía da boca de Jeremias era para que o povo se rendesse ao rei Nabucodonosor. E esta palavra não pareceu suave aos ouvidos do povo. Se vocês se renderem ao rei da Babilônia, vocês vão para lá e vão viver
Eu quero apenas que vocês aprendam e façam uma diferença entre esses dois reis, entre ele, o rei Nabucodonosor, e eu, que sou pai. Porque eu tenho falado suavemente com vocês, vocês não têm dado ouvido. Eu tenho tratado vocês bem, vocês não escutam. Então vocês vão para Babilônia e vocês vão descobrir, vão fazer a diferença ao vivo, vivendo. Vocês vão perceber quem é melhor, quem trata vocês como filho, quem tem estado com vocês nas horas da angústia, quem tem feito tudo por vocês. Então vocês vão ver a diferença. E esta palavra pareceu horrível, e Jeremias foi tido como um falso profeta. Não é fácil dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, principalmente os cristãos, os crentes. É ruim, eles fecham o coração quando a palavra vem contrariar a sua mente, contrariar o seu sentimento. Ah, Deus não fará isso, Deus não fará isso, Deus é bom, Deus é amor. Todos nós sabemos, e é exatamente por amor que Ele faz isso, porque Ele mesmo vai dizer no livro de Hebreus, que um pai que ama, ele repreende o filho, que o pai que ama, educa o filho, não deixa ele viver ao seu bel prazer, e Ele é um pai amoroso. Que muitas vezes passamos por situações difíceis, nós precisamos analisar sim, Senhor, estou sendo desobediente à Tua palavra? Precisamos prestar atenção em nosso caminhar. Aí quando Deus diz uma palavra como esta, vai para a Babilônia, e vocês vão, não vai ter mal nenhum, vocês vão apenas aprender. Aí o rei, melhor dizendo, o profeta Jeremias, com esta mensagem nos seus lábios, ele encontra dificuldade, e ele vai reclamar com Deus. E Deus diz: filho, isso é só o começo, eles não vão ouvir. O coração é duro, mas se prepara. Fica reclamando porque não escuta, não fica reclamando porque eles não ouvem. Pregue, insista. E dias depois, mais para frente, levantou ainda para ajudar um falso profeta chamado Ananias. O Ananias disse: gente, pode ficar tranquilo, porque o que o profeta Jeremias está dizendo, Deus já reverteu, Deus se arrependeu, não vai fazer mais aquilo. O povo não tinha arrependido, o povo estava no mesmo caminho mau, o povo estava na mesma direção, não tinha mudado de rota. E o profeta, o tal chamado profeta Ananias, que era um falso profeta, se levantou e disse: olha, Deus já reverteu o quadro. Daqui a 2 anos, o cerco do rei da Babilônia não estará mais aqui. Apenas 2 anos. Então fique tranquilo, fiquem em paz, que um tempo de paz virá. E o povo então, ele falou o que o povo queria ouvir. Falou ou não falou? Ele falou a palavra que desce ao coração do ser humano como um bálsamo. Olha só, que bênção, glória a Deus. Mas era falsa mensagem, queridos. E isso está acontecendo em nossos dias por demais.
Pregações que massageiam o ego, mas não cura. Pregações que alimentam a carne, mas o espírito continua arruinado. A alma continua doente. Pregações que não mudam o caráter, que não transformam por dentro. O próprio Deus fala através de Jeremias dizendo: o que é a minha palavra? A minha palavra não é um martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra. Não adianta vir com um martelinho de borracha, não quebra. Não adianta vir suavemente, que não vai quebrar a pedra do nosso coração duro, queridos. Não vai quebrar. A gente continua manhoso, sabe, infantil, não cresce, está sempre chorando pelas mesmas coisas, não consegue vencer desafio, está sempre, sabe, querendo bajulação, querendo ser bajulado, mimado. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não quer, é filho mimado. Filho mimado não serve para Deus, porque a palavra de Deus vai dizer: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ele não poupou Jesus, querido. Vai poupar a mim? Você quer continuar sendo filho de Deus? Amém? Então se prepare, porque Ele é um Pai zeloso. Se nós obedecermos a sua voz, Ele cuida de nós. Se nós andarmos na sua presença, Ele cuida de nós. Eu não preciso estar preocupado, como diz a palavra, por coisa alguma. Eu só apresento a minha necessidade a Ele, espero nele. Sendo da vontade dEle, tudo sairá como planejado, como o propósito de Deus para nossas vidas. Mas é necessário que a gente tenha esta habilidade de ouvir a sua voz, de derramar o nosso coração diariamente: Senhor, tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu quero ouvir, quero estar nela, quero obedecer, eu quero entender tudo que eu preciso ser nesse tempo, porque na verdade, queridos, é isso. Deus só quer que eu seja um instrumento na sua mão, um instrumento ajeitado, perfeito, que toca bem, que soa bem, que através de mim a mensagem seja anunciada, com voz ou sem voz, isso não importa, mas eu preciso ser um instrumento na mão do Senhor. Eu preciso estar nivelado com a sua vontade, alinhado com sua bondade, com seu governo, porque se eu estiver alinhado com Ele, a vontade dEle se cumpre na minha vida. E esse é o entendimento, queridos, que o povo de Israel estava vivendo. Nós precisamos entender que os dias são difíceis, ficarão mais difíceis, porque nós estamos vivendo um tempo de incredulidade, um tempo em que a palavra de Deus já não exerce mais influência na vida dos cristãos, influencia mais o que as redes sociais diz do que o que a Bíblia diz, influencia mais o influenciador, assim chamado, do que um homem de Deus,
do que uma mulher de Deus, pregando a palavra aos corações. Fulano falou, o cicrano disse, mas ele leu a Bíblia? Ele nem leu a Bíblia. Irmãos, eu já disse isso aqui. Eu assisti 45 minutos de uma mensagem em um estádio de futebol, gente, entupido. Em 45 minutos o pregador não pegou a Bíblia uma vez sequer. Ele não leu um versículo sequer em 45 minutos. Só ficava dizendo: vocês são meus amados, vocês minhas ovelhinhas lindas, vocês são maravilhosas. E o povo se derretia, porque é isso que eles querem ouvir. Precisamos entender, queridos, que a palavra de Deus é para nos fortalecer, é para nos fazer forte, porque este mundo não está para brincadeira. Este mundo não é para os fracos, não. É para aqueles que se apegam com o forte e diz: nele eu sou mais, com ele eu sou mais. Não é tempo de ficar olhando para os lados, queridos. Tempo de olhar para cima, de buscar as coisas do alto e desapegar. Quanto apego a coisas que vão perecer. Irmãos, até hoje eu não conheço, eu sei que você também não, nenhum bilionário que nasceu vestido e que quando ele morreu ele levou o que tinha. Nenhum. Primeira roupa já foi uma doação dos pais. E muitos de nós nos tornamos gananciosos. Queremos. É uma corrida infinita. E não damos conta que a nossa alma está vazia. A gente tão necessitada de algo espiritual, que a riqueza que ele tem é apenas dinheiro, que tudo que ele carrega é coisas, e por isso no dia da angústia, o que ele tem não resolve. O que ele ajuntou, irmãos, não é pecado ter, é pecado ser dominado pelo ter. Não é pecado ter dinheiro, o pecado é ser dominado por ele. Porque se você deixa de servir a Deus, deixa de mostrar a glória de Deus aonde você está, por causa do dinheiro, ele está dominando você. Mas quando Deus é o seu Senhor, não importa o lugar, você vai dar glórias ao nome dele. Porque a nossa vida não é meia hora aqui na igreja, 1 hora ou 2 horas. A nossa vida é 24 horas que nós precisamos mostrar a glória de Deus. É onde nós estivermos, que ele seja visto, que ele seja tocado e que ele seja amado através de nós. Amém, queridos? Então o povo de Israel estavam agora dando ouvidos a um falso profeta. E o Jeremias se levantou e foi lá e disse: não, esta mensagem Deus não falou, Deus não pregou isso, Deus não disse isso. A mensagem é a mesma, a mensagem é aquela mesma que eu preguei lá atrás, lá no princípio.
E o falso profeta dizia: não, Deus falou comigo. Vai acontecer. Aí o Jeremias olhou para ele e falou assim: olha, ainda esse ano você vai morrer. E o rei da Babilônia vai invadir esse lugar. Porque vocês são desobedientes. Vocês não querem ouvir a verdade. Então vocês vão sofrer o dano porque vocês são desobedientes. O obediente está guardado. Mas entre toda aquela multidão, o único que obedecia ali era o próprio Jeremias. Porque o rei da Babilônia invadiu, destruiu, e o único que foi poupado foi o Jeremias, que estava obedecendo a Deus. Queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. Que nós possamos entrar nesse entendimento agora. A obediência é tudo o que Deus pede para nós. Se nós obedecermos, porque a palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu em tudo à vontade do Pai. Então eu não posso apenas obedecer em algumas coisas que eu acho que é agradável, mas eu preciso obedecer em coisas difíceis também. Não é fácil, queridos. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é preciso acordar. Porque para Deus só interessa isso: obedecer. Deus não tem prazer que o ímpio morre. Mas por que o ímpio morre? Porque ele é desobediente. O ímpio é aquele que ouve, mas não obedece, mas não cumpre a vontade de Deus na sua vida. Ele está sempre fazendo do seu modo, sempre do mesmo jeito. Obediência é o que Deus deseja de nós. Se nós formos filho obediente, nós veremos a glória de Deus reinando, a glória de Deus reinando em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos ser obedientes, porque temos uma guerra a ser vencida, e somente pelo Senhor nós vamos vencer. Nós temos uma guerra contra o mundo, contra a carne e o diabo. Olha, e não tem como vencer esta guerra por nós mesmos. Vencer o mundo. Irmãos, existe coisa que nos atrai mais que o mundo? Que nos leva para fora da presença? O mundo está preparado para atrair. O mundo foi preparado para iludir. Porque a beleza do mundo é passageira. Esse mundo passa, diz a palavra. Vencer o mundo é usufruir das coisas com sabedoria, sem ilusão, sem deixar ser levado por propostas fáceis. Não faça nada sem Deus. Se o Deus não estiver com você no negócio, não entre. Se Deus não estiver contigo no negócio, não faça. Só faça aquilo que glorifica o nome dEle. Vencer o mundo, vencer a carne. Como é que eu vou conseguir vencer a mim mesmo? Como é que eu vou conseguir vencer o eu carnal, dominado pelo velho Adão, com as influências que esse mundo traz? Como é que eu vou vencer a mim mesmo? Sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a palavra. Irmãos, precisamos abrir os olhos. Estamos dominados pelas paixões,
dominados pelo momento em que nós estamos vivendo. E vivendo como o povo de Israel, vai melhorar, vai passar. Irmãos, não vai. A vinda de Cristo está próxima. Vai melhorar para quem é do mundo. Mas eu gostaria que você estivesse preparado. Que você estivesse preparado. Porque se poucas coisas já está nos cansando, já está nos desanimando, não suportaremos quando a coisa apertar mais. Irmãos, em muitos lugares desta terra, a perseguição é uma realidade. Mas sabe quem está sendo perseguido? Os verdadeiros cristãos. Sabe quem está sendo perseguido? A igreja viva. A igreja morta não tem problema. Mas a igreja viva está sendo perseguida. Não pense que não vai chegar a nós. Eu falo isso com muita tranquilidade. Não pense que não vai chegar a nós. Mas quando a gente não poder mais se reunir, você continua a ser crente? Você continua servindo? Quando mais essas portas não estiverem abertas, você continua servindo a Deus com fé, com coragem, com ousadia, reunindo 3 ou 4? Você continuará sendo o mesmo? Irmãos, é a pergunta que nós recebemos agora, nesta tarde, nessa noite. É a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. A tua fé está segura nele? Porque se fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Como você vai agir? Como eu vou agir? Nos momentos difíceis, nós sabemos e nós confiamos que nós não passaremos pela grande tribulação, mas passaremos pelo princípio de dores, que já começou. É uma realidade. Estou pregando hoje sobre escatologia, mas qualquer dia desse a gente pode pregar um estudo sobre isso. É necessário que a gente compreenda, a gente crê que Jesus na cruz sofreu a ira que era minha, para que eu não passasse pela ira de Deus, amém? Para que eu e você tivéssemos ou fôssemos livres da ira de Deus. Ele suportou tudo sozinho naquela cruz. Foi por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. E Deus, quando olhou para ele, não viu o filho, viu os meus pecados. Ele viu a minha maldade. Ele viu tudo de mal que havia em mim. E naquele momento a ira de Deus veio sobre ele, fulminante. E ele morreu na cruz. Então ele morreu o meu pecado. Ele morreu a minha morte. Ele morreu o meu veneno, para que eu pudesse viver a vida dele. Ao ressuscitar ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que nós também morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo para viver uma nova vida nele. Você crê assim? Então viver em novidade de vida
É o verdadeiro cristianismo que tem que ser pregado. Viver a vida de Cristo é o ensino que precisa ser replicado diariamente em nossos corações. Eu não sou uma velha criatura, eu nasci de novo para vencer com Cristo. Não importa o que o mundo faz, não importa o que o mundo é, o importante é o que Cristo é na sua vida, na minha vida. O importante não é a carne. Não, porque muitos de nós valorizamos tanto a nossa carne, que não damos lugar ao Espírito. Tudo que a carne quer, a gente obedece. Isso não é fazer a vontade de Deus. Mas quando nós entendemos que nós somos novas criaturas, nós entendemos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a sua vida na cruz, para que eu pudesse viver tudo que Ele tem nesse exato momento. Então não importa, amados, o que o mundo possa fazer, o que a carne tenta fazer conosco, o importante é a nossa confiança continuar nele, sem vacilar, com entendimento e com sabedoria. E não vamos ficar fadigados não, porque nós estamos aprendendo a correr com cavalos mesmo, a competir com cavalos. A nossa corrida é grande, mas essa corrida já somos mais que vencedores. Amém? Vamos colocar de pé e deixa o Espírito de Deus falar contigo.